Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a filosofia. Então, nosso assunto novo, a gente vai tratar um pouco sobre a questão da consciência e existência. E entre isso, a gente vai ver um pouco sobre a fenomenologia, né? Essa fenomenologia é uma doutrina, né, que foi criada de modo geral, né, para designar uma investigação da ciência, né, sobre alguns fenômenos que não tinha certa explicação naqueles primeiros momentos. Com tudo isso, a história da filosofia assumiu diversos significados de acordo com o seu particular, estabelecendo por diferentes pensadores ou diferentes teorias. O termo não é novo, ele já havia sido usado e adotado por alguns filósofos no século XVIII a XIX, como Kant e Hegel. Né? E a partir daí do século XX, esse significado foi mais utilizado pelo termo, foi estabelecido pelos filósofos matemáticos como Edmund Husserl, que inaugurou uma maneira de pensar conhecendo a fenomenologia, que a gente vai entender agora. Essa influência, né, que influenciou diversos pensadores dessa corrente filosófica e também entre elas o existencialismo, que a gente vai ver mais um pouco na frente. Então, vamos realmente conhecer um pouco sobre essa questão dessa doutrina, desse termo, né, que foi direcionado por Edmund Husserl. Então, Husserl e a fenomenologia. Então, a partir do momento que ele direcionou essa investigação científica pelos fenômenos, esse filósofo, 1859 a 1938, Edmund Husserl, ele inaugurou essa forma de pensar. Como seria? Os fenômenos já sabemos que já existia há muito tempo, desde os primeiros filósofos. Mas algo que aparecia em nossa mente ou consciência em relação a esse pensamento, o homem poderia utilizar isso no mundo ou de modo geral por meio dos fenômenos. A partir desse momento, Husserl ele fez o seguinte, ele colocou essa percepção, lembrança e imaginação, essas palavras, esses direcionamentos, são formas de experiência que era dotada de origem de outros tipos de fenômenos, para que ele pudesse dar uma contribuição maior a esse termo, ou seja, a essa fenomenologia. A percepção é uma vivência que possibilita a constituição de tipos de fenômenos. Quando recordamos, aparece em nossa consciência lembrança de algo ou de alguém, e quando imaginamos, aparece algo imaginado, né, em nossa consciência. Com isso, ele dando esse termo, né, pela questão da fenomenologia, que levou a essa utilização maior para ele, né, a partir do século XX. Portanto, existe uma relação fundamental entre essa consciência e os fenômenos que já existia de diversos fenômenos que a partir desse momento que ele é apurado. Com tudo isso, o filósofo Edmund Husserl ele começou a desenvolver ainda mais essa terminologia, né, que seria a fenomenologia, como ia ser direcionado esse tipo de conhecimento, tipo de aceitação, de experiência, de investigação, de vivência. Então, a partir daí, ele possibilitou, né, a constituição de mais ainda desse termo, utilizando essas palavras aí que eu acabei de falar, percepção, lembrança e imaginação, para dar um teor maior sobre em busca do objetivo da relação entre o homem e o mundo que está realmente se desenvolvendo. O jeito de agir da consciência, ele chamou isso de intencionalidade. Então, o jeito de agir da consciência, para o Edmund Husserl, ele colocou como intencionalidade, que seria a consciência, né, de um ato de nossa mente que sempre se refere ou se dirige a algo ou algum objeto mental. A partir daí, esse objeto mental percebe, lembra, imagina, pensa ou ama, são atos sempre referidos a algo ou alguém. Por isso que é possível separar o ato de nossa mente e o seu objeto referido. Visada intencional. O que seria isso? É a própria consciência, isto é, todos nós temos consciência que estaria dirigindo um certo objeto, que pode ser uma imagem, um pensamento ou uma recordação, que ele chamou isso de visada intencional. Esse propósito de Edmundo Husserl seria o seguinte: investigar quando os atos da mente podem acontecer, ou quais são as condições essenciais para esse ato, que seriam as atividades, as consciências a que vai realmente estar objetivada, e examinar as próprias experiências ou vivências de acordo com a nossa consciência, que ele chamou de os fenômenos, e pesquisar são as características essenciais da vivência ou das nossas experiências ao longo do nosso processo de desenvolvimento. Essa investigação das essências para a fenomenologia
desse termo foi essencial para o interesse dos fatos da mente que o indivíduo estava, em particular, desenvolvendo, e essencial são as vivências e as consciências. Por isso, podemos dizer que o psicólogo investiga a particularidade de cada um e a trajetória humana, enquanto o fenomenólogo investiga a estrutura essencial de todos os tipos de experiência da consciência. Suas estruturas essenciais não há uma vivência na consciência ou na nossa mente, porém, essas estruturas essenciais são universais. E para isso acontecer, nossa vivência perceptiva, é necessário determinar condições que estejam estabelecendo essa razão, esse raciocínio de pensamento. E o fenomenólogo se preocupa com essas condições, para que o ser humano possa descobrir cada um desses essenciais, essas essências, essas vivências, para que ele possa chegar num objetivo comum. A instituição de fatos e da nossa essência, né? Essa intuição de fatos e de nossa essência são diferentes entre o que seria a intuição e o que seria a essência. Dentro da intuição de fatos, a apreensão do mundo e das coisas que nela já existem, essa apreensão do mundo ou das coisas que já nela já existem, são as coisas que estão ao nosso redor, que já está tendo toda a formação. Ocorre uma certa determinação de tempo e espaço, porque precisa disso para a gente poder entender. Tem caráter contingente, pode ou não ser, ou pode ou não acontecer. Então é uma suposição, é particular, porque cada indivíduo vai buscar esse objetivo, e é real, porque cada um vai concretizar essas suas experiências. Já a intuição de essências é uma visão intelectual no sentido ideal, que vai atribuir esse fato, que vai identificar essas lembranças, essa percepção, essa vivência. Não ocorre em tempo e espaço específico, porque não tem uma ordem determinada. E é necessário, para que chegue a uma essência, abandonar certas coisas que houve factual, ou seja, uma coisa de contingência, que não precisaria uma investigação de condições necessárias para a realização das experiências da consciência, que seria, devemos voltar às coisas mesmas, né? É universal, porque isso está atribuído para todos. É ideal porque as essências são instituídas pela nossa captar, né, a partir de próprios fenômenos, sendo de maneiras apresentação desses fenômenos que estão realmente ao nosso redor. Então, essa intuição de essência, ela vai estar instituída dentro desses espaços específicos. Cada um de nós, indivíduo, sujeito, pessoa, ele vai produzir, né, a sua capacidade de entender as coisas. Por exemplo, um quadro. Uma imagem num quadro, né? Eu posso muito bem identificar os traços que está ali, que o autor quis passar, o pintor, naquele quadro. Eu posso dizer. Mas tem outros que têm outra capacidade de olhar diferente, ele pode relatar outros fatos. Então, a partir daí, é uma questão específica, por isso que ele botou intuição de essências. Já a intuição de fatos são aqueles que já realmente está ali, pronto, ligado, não tem, foi determinada a coisa. Então, mesa é mesa, não vai mudar. Ela pode ser redonda ou quadrada, mas já é fato, já é mesa, já tem um nome. Então, a partir daí, já é uma instituição desse fato, intuição desse fato. Já a intuição da essência é aquilo que pode realmente ocorrer de acordo com a interpretação especificada de um indivíduo. Então, com tudo isso, a gente viu um pouco, né, sobre essa termologia utilizada por Edmundo Ruse, né, a partir do momento que ele começou já a utilizar essa fenomenologia. Já existia desde o século XVIII, não, mas ele só aprimorou no século XX, utilizando a questão mental do sentido humano para aprimorar sua capacidade investigativa dos fenômenos. Então, até a próxima. Na próxima a gente vai dar outro conceito maior. Fica com Deus e fica com essa grande palavra, vida.